Em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, nós já ouvimos a tua voz através das oportunidades. Nós já sentimos, Senhor, o Senhor falar conosco através dos louvores. Quando nós adentramos neste tempo, ó Pai, eu sei que o Senhor já estava aqui nos esperando, Deus. Mas nesta noite, Pai, a tua noiva, Pai, como foi ministrado, tem um noivo, e ela carece, ó Pai, ser ministrada pelo noivo. Usa o teu filho, Pai querido, Pai amado, como um canal de bênção para a tua igreja. Que o teu filho, Senhor Jesus, venha diminuir e que o Senhor venha crescer na vida dele, como o Senhor fez outras vezes, ó Pai. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Pastor Francisco, com a palavra. Glória a Deus. Saúde o povo de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ver, tomar os assentos, dando glória ao nome de Jesus. Estou muito alegre, meus amados irmãos, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido para estar na casa dele, louvando, agradecendo o seu nome poderoso, seu nome que está acima de todos os nomes, seu nome que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. No nome de Jesus, amados, aleluia, o inferno bate em retirada. No nome de Jesus, a enfermidade tem que sair. No nome de Jesus, a tristeza tem que fugir também e dar lugar para a alegria. Aleluia! Glória a Deus. Queridos irmãos, eu confesso que eu estava muito bem ali ouvindo o pastor Crítico. Porque o pastor Crítico, pastor Marquinhos, então, ele tem assim uma facilidade de pegar, de pegar uma palavra, por mais simples que ela seja, ele dá um crescimento na palavra, amados irmãos, pelo Espírito Santo, e consegue colocar a palavra dentro do nosso coração. Né? E as palavras, amados irmãos, que Deus dá ao seu servo, é alimento que, quando a gente dá lugar para ouvir e guardar, a gente anda muitos dias, né? Eu já ouvi palavras aqui pelo ministério do pastor Cris, que eu já andei muitos dias alimentado, né? Não estou aqui agradecendo não, porque ele sabe que ele tem que diminuir, né? Como eu e todos, né, amados irmãos? Mas, sem perda de tempo, convido a todos que abram nossas Bíblias. Aqui no livro de Reis, vamos ler aqui uns 2 versículos, amados irmãos. No livro de Reis, capítulo 4, bem conhecido de toda a igreja. Segundo Reis, capítulo 4, vamos ler aqui somente 2 versículos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Bem conhecido da igreja, né? Glória a Deus. Versículo 3 diz assim: Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilha vazia, não poucas. O 5, o 4. Então entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe-as parte a quem estiver cheia. E põe a parte as que estiver cheia. Glória a Deus. Amados irmãos, eu estava meditando nesta palavra ontem, quando eu cheguei em casa. Aí eu deitei um pouco e comecei a meditar nesta palavra. Como o pastor Marquinhos falou que eu ia ministrar aqui hoje, eu pedi a Deus uma palavra lá no monte. Porque é muito fácil, amados irmãos, para alguns profissionais buscar na internet mensagens e ministrar na igreja, e até alegra
muita gente. Mas eu não sou um profissional. Eu sou um servo do Deus vivo. Eu sei que eu sou cheio de defeito e de falha. Porque eu sou humano, sou um ser humano. Todos nós aqui temos seus problemas e seus defeitos. Porém, amados irmãos, quando se trata da palavra de Deus, eu procuro ter cuidado. Glória a Deus. E a palavra, amados irmãos, eu pedi a Deus no monte. E Ele me deu esta palavra. E quando eu cheguei em casa, eu fui meditar nesta palavra. E uma coisa, amado, que me chamou a atenção dentro desta palavra é o cuidado que a igreja tem para se chegar a Deus. Se o crente não tiver o cuidado para se chegar a Deus, para receber de Deus, talvez uma resposta ou talvez um não. Para isso, igreja, nós temos que prestar atenção e ter cuidado como vamos se chegar ao Senhor. Como, irmão? Se Deus é bom e tudo que nós pedimos vem. Se Deus mandou pelo seu Filho Jesus, tudo que pedir no nome de Jesus crendo receberá. Mas, amados irmãos, muita gente, eu também prego, já preguei sobre este versículo. Mas o anterior, ele diz: se tu estiveres em mim, e se eu estiver em vós, tudo que pedir ao Pai, crendo, receberá. Mas para dar uma adoçada na mensagem, muitos pregadores pegam em cima só, tu receberá, e esquece se estiver em mim, e se eu estiver em vós. E eu meditando nesta palavra, amados irmãos, o que me chama a atenção foi a maneira que esta mulher chegou ao profeta Eliseu, que representava Deus na terra. Naqueles dias, amados irmãos, não tinha uma igreja formada como hoje, não tinha uma noiva como hoje. Os profetas eram quem representava o Senhor, o reino de Deus na terra. E diz a Bíblia, amados irmãos, que a mulher não chegou ao profeta, interrogando o profeta, acusando o profeta e forçando o profeta. Ela chegou a ele e disse para ele: o meu esposo, filho dos profetas, Deus serve, que temia a Deus, é morto. Porém, há um problema na minha casa. Era, amados irmãos, pela atitude da mulher, para Eliseu ir lá e pôr a mão na cabeça dela e dizer: minha filha, vai dar certo, nós vamos orar, vamos interceder, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai dar a solução para o teu problema, o Senhor vai fazer de tudo aqui e você vai sair de posse da tua vitória. Mas a mensagem que ela recebeu do profeta foi esta: que eu tenho contigo. Eu tenho a ver com isso, né? Em toda ação, em toda reação há uma ação, né? Quando ela se direcionou ao profeta para falar do seu problema, que não era pouco, era um problema grande, porque, amados irmãos, o problema que restava ali era que seus filhos estavam condenados a ser escravo. E naquela época, amados irmãos, não havia INSS. As pessoas investiam nos filhos, né, pastor Marquinhos? Quando os maridos passavam para a eternidade, o que acontecia é que os filhos iam cuidar das mães, e a esperança daquela mulher era seus filhos para cuidar dela na velhice. Porém, amado, a dívida do seu esposo fez com que os seus filhos fossem condenados a ser escravos. Não tinha outro acordo. Aí ela foi ao profeta de Deus. Muitas das vezes, igreja, nós se recusamos a confessar nossas queixas aos santos. Mas quero dizer uma coisa, está na Bíblia: comunicai vossas queixas aos santos. Quando você estiver com um problema que você não está mais podendo, que o jugo está muito pesado sobre os teus ombros,
Comunique aos santos. Comunique ao teu companheiro de oração. Comunique ao sacerdote da igreja. Porque, amados irmãos, o céu vai se abrir ao teu respeito. Glória a Deus. E ela chega ao profeta e diz a sua necessidade. E ele diz: olha, posso fazer nada. Eu tenho um motivo. Eu tenho a ver com isso. Aí, amados irmãos, Eliseu ficou esperando a reação dela. E ela ficou quieta. O teu servo, filho dos profetas, que era o meu marido, temente a Deus, ele deixou uma dívida que eu não vou poder pagar. A solução, a esperança dela era o homem de Deus naquele momento. E a resposta foi essa: o que tem hoje? O que tem a ver com isso? Mas ela não chegou lá murmurando do profeta. Ela ficou na dela. Aí ele falou: o que você tem em casa? O mistério é daí. Temos que ter alguma reserva de azeite na nossa botija. Temos que ter alguma reserva de azeite para o momento difícil de nossa vida. Como a irmã pregou aqui, temos que ter algo. Temos que esticar uma corda. E ela falou assim: olha, tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Aí o profeta Eliseu, cheio de unção, representando Deus, ele falou: então você vai lá nos seus vizinhos, em todos os vizinhos, pegue as vasilhas que puder e deita o azeite sobre as vasilhas. Primeiro, amados irmãos, aquela mulher, ela dava um bom testemunho, porque os seus vizinhos, na hora da necessidade, cooperou com ela. Se ela não fosse uma crente de testemunho na época, jamais ela teria a cara lisa de chegar na porta do vizinho e pedir alguma coisa emprestada. Aleluia, glória a Deus. Em todos os vizinhos que ela mandou, os seus filhos, aleluia, pedir emprestado as vasilhas, os vizinhos socorreram. E quando trouxe todas as vasilhas possíveis, que ela deitou, fechou a porta, foi em mistério com seus filhos, que deitou o azeite sobre as vasilhas. O azeite foi aumentando, foi prosperando, e ele foi enchendo as vasilhas, amados irmãos. E quando chegou na última, que ela pediu mais, que seu filho falou que tinha acabado os seus vasos, aleluia, o azeite cessou. Mas ela não inchou o seu coração e falou: estou rica agora eu posso pagar a minha dívida. Aqueles criadores agora, ele não pode mais chegar aqui e levar meus filhos, porque eu agora posso pagar o que eu devo. Não, amados irmãos, ela voltou ao profeta. Glória a Deus. Para perguntar na direção ao profeta. O que o profeta falasse para ela faria. Ela voltou ao homem de Deus para saber a resposta do homem de Deus. E quando ela chegou e falou o que tinha acontecido, que eles já sabiam por revelação, aí Eliseu simplesmente falou: então você vai lá, vende tudo, pague a sua dívida e viva do resto. O que o senhor quer falar com isso, irmão? Eu quero falar, queridos irmãos, aleluia, que na presença de Deus, muitas vezes nós não recebemos nem só palavra que vai massagear o nosso ego. Glória a Deus. Os irmãos se lembram daquela mulher cananeia? Quando ela se chegou ao Senhor Jesus, o que Jesus falou para ela?
Quando ela clamou ao Senhor pedindo socorro, dizendo: Senhor, me socorra, porque na minha casa há um problema que só o Senhor pode fazer alguma coisa. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ninguém pode fazer nada a não ser o Senhor. E o Senhor Jesus simplesmente fala para ela: olha, não convém, né, Elisa, que pegue os pães dos filhos e deite aos cachorros. Se fosse hoje, no dia de hoje, amados irmãos, sabe o que ia acontecer? Ia cair na mídia e eu dizer que Jesus tinha preconceito, ia querer processar Jesus. Meu Deus! Eu querer fazer muitas coisas absurdas com o nosso Senhor, ia querer fazer um monte de coisa para atingir a obra de Deus. Mas a reação da mulher, amados irmãos, foi diferente e chamou a atenção do mestre. Glória a Deus. Quando o Senhor falou: olha, eu não vou deitar os pães dos filhos aos cachorrinhos, isso não convém. Aí ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos vivem, comem das migalhas que caem das mesas dos filhos, dos seus senhores. Ou seja, Senhor, eu não preciso de um pão, somente uma migalha, somente uma palavra, somente, aleluia, Deus, uma oração resolve o meu problema. Aleluia! Por mais grande que seja o nosso problema, uma palavra barra tudo. Quando Jesus quer. Aleluia, glórias a Deus. Então Jesus, na mesma hora, resolveu o problema daquela senhora. Porque ela soube, amados irmãos, se comportar perante o nosso mestre. Aleluia, glórias a Deus. E esta mulher, ela de Eliseu, queridos, não foi diferente. Ela não chegou lá acusando, dizendo: olha, diz a história, amados irmãos, que aquele homem acumulou aquela grande dívida, porque ele sustentou os profetas quando estava sendo perseguido por Jezabel. E ali ele comprava dos mercadores pão, farinha e azeite também para fazer pães para dar aos profetas que estavam em caverna. E aí chegou a hora da cobrança, porque ele deu crédito, porque ele vivia ali envolvido no reino, ele deu crédito. Mas Deus não deve nada a ninguém. Aleluia! Deus não deve nada a ninguém. Na hora, amados irmãos, da necessidade daquela senhora, na hora da necessidade da casa daquela mulher, Deus sabia o que tinha acontecido antes. E Deus usou o profeta e resolveu o seu problema para a glória de Deus. Mas ela soube se estigar, ela soube expor o seu problema perante o profeta, ela soube, teve paciência, sabedoria para lidar com aquela situação. Porque muito bem, amados irmãos, Eliseu poderia dar as costas, não queria saber de nada. Estava tudo resolvido, ele era o líder espiritual naquele momento, e seus filhos seriam escravos. Mas pelo comportamento dela e pela história do esposo dela, Deus resolveu o seu problema. Glória a Deus. O que eu quero falar com isso, irmãos? Eu quero falar que nós temos que ter um currículo com Deus. Aleluia! Nós temos que ter uma história com Deus. Aleluia! Porque, amados irmãos, como o pastor Cristo pregou aqui, aleluia, o noivo, ele quer sentir a sua noiva perto. O noivo, ele quer, aleluia, ouvir a sua noiva de perto. O noivo, ele quer sentir o cheiro da tua noiva, aleluia. Glórias a Deus. E uma história com Deus, amado, não se faz de qualquer maneira. Uma história com Deus, aleluia, se faz quando se aprende a andar de joelho. Aleluia! Glória a Deus. Quando o crente, amados irmãos, aprende a andar de joelho perante Deus.
Aí ele marca uma história com o Senhor. Glória a Deus. Aí, amado, ele deu crédito com Deus. Aí, por mais a tribulação, por mais a luta que ele tenha, mas sempre te resta um pouquinho de azeite, aleluia, e há multiplicação em cima disso. Nunca foi diferente e nunca será diferente também. Hoje, amados irmãos, as pessoas estão pregando o evangelho light, o evangelho do... Mas, querido, não funciona. O evangelho que funciona, querido, é o que está dentro da Bíblia. O evangelho que liberta, aleluia, é a palavra. Glória a Deus. Mas a palavra pregada, a palavra verdadeira, glória a Deus. A palavra que transforma é a palavra da cruz, aleluia. A palavra que liberta, aleluia, é a palavra da renúncia. A palavra que dá vida, aleluia, é a palavra que aquele que perder a vida o achará. Jesus falou, Aleluia. aquele que perder a tua vida por amor de mim o achará. Glória a Deus, aleluia. Não há outra maneira, igreja, de nós marcar uma história com Deus. Esta mulher, a família dela tinha uma história com o Senhor. Aleluia. O seu esposo tinha uma história com o Senhor. Se ela chegasse lá e falasse, olha, homem de Deus, aquele que se dizia crente, aquele que se dizia servo de Deus, sabe o que aconteceu? Ele me deixou uma dívida. E sabe o que vai acontecer? Os meus filhos, os filhos dele agora vão ser escravos. Que evangelho é esse que ele vivia? Meu Deus. Que palavra é esta? Que profeta é este que ele acompanhava? Aquele marido, amados irmãos, deixou uma história. Aleluia. E a história que ele deixou foi construtiva. A história que ele deixou foi de testemunho. Porque a sua própria esposa deu o testemunho dele. O teu servo que teme a Deus é morto. Aí não precisou mais de nada. O profeta ali fez uma prova ali para o momento, mas o profeta sabia que ele tinha que resolver aquela situação. Porque quando ela entrou com a palavra, amados irmãos, ela já entrou dizendo, olha, o teu servo, ele era filho dos profetas, o teu servo que temia a Deus é morto. Aí Eliseu falou, então agora vai ser comigo o resto. Mas colocou ela na prova. Ele quis ali ver a atitude dela. E a atitude dela, amado, foi de crescimento. Ela foi obediente. Glória a Deus. Quando ela estava abençoada, que cessou o azeite, ela vai lá. Quantas pessoas estão aqui que oram para Jesus abrir uma porta de emprego, né? Nunca mais vem na igreja agradecer. Nunca mais. Então, amigo, ficou mais 3 anos desempregado. Subiu lá para o monte, mas eu e o pastor João Paulo para orar. Ele subiu numa quinta, na segunda-feira começou a trabalhar e está até hoje trabalhando. Já faz uns 3 anos. E ele falou que ia agradecer, mas eu tenho fé que um dia ele vai agradecer. E quando ele me vê, ele falou, ô glória! Irmão, vamos bater um dia no monte. Nunca mais ele subiu lá para agradecer. Foi aqui que Deus me deu uma resposta. Mas tudo, amado, é para a glória de Deus. Deus está abençoando ele tem que ser abençoado porque é o nome de Deus. Mas quantos, amados irmãos, que vêm à igreja, recebem cura, recebem libertação, recebem transformação, aleluia, recebem paz no lar, recebem, queridos irmãos, emprego bom, aleluia, e nunca mais vêm na igreja.
Você tem exemplo disso da Bíblia? Tem. Tem exemplo, amado. Jesus ia passando e curou 10. Curou 10 leprosos. Que estavam no arraial dos leprosos. Que não podiam chegar perto da sociedade. Mas aí havia ali no meio deles um samaritano. Alguém que não conhecia a história de Jesus. Mas aquele samaritano voltou e agradeceu a Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então, queridos irmãos, aprendemos a entender aquilo que Deus tem de melhor para nós. Aleluia! A maneira que vamos entrar na presença de Deus. Tem momentos que temos que falar muito, mas tem momentos de calar. É mesmo? Tem momentos, queridos irmãos, aleluia, que estamos sorrindo muito, mas temos momentos de ficar quieto. Tem momento para tudo, aleluia, glórias a Deus. Mas nós temos, queridos irmãos, que ter um cuidado com esta palavra. Aleluia! Nem que a gente se arrepende, mas esta palavra aqui, amada, ela não pode ser contraditória. Glória a Deus, né? A palavra aqui ela é espírito e vida. Esta palavra é o próprio Jesus. Aleluia! Esta palavra é o verbo. Aleluia! E ela existe desde a fundação do tempo. Glória a Deus. O verbo é a palavra e a palavra é Jesus. É por isso que ela tem poder. Aleluia. Mas ela tem poder, amado, quando nós aprendemos a marcar uma história com Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos. Aleluia. Entenda, amados irmãos, o teu chamado. Entenda o propósito que Deus tem com você, amado. Não deixe que o inimigo venha roubar a tua fé. Ou que venha roubar o que é melhor para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem, queridos irmãos, que aprender a se colocar como homem e como mulher de Deus. Que Deus abençoe esta igreja, querido. Em nome de Jesus.